existe uma vida de vitória em que você não cumpre o desejo da carne, mas essa vida é vivida no poder do Espírito Santo. Você precisa dele, porque há uma guerra travada no seu coração. A sua vontade é contaminada, seu arbítrio é fraco, e se o Espírito de Deus não guiar você, se ele não conduzir você, você vai viver uma vida de pecado, de morte, debaixo da lei, de condenação e de culpa. Para que não fique dúvida do que é que ele está falando, o apóstolo Paulo descreve do verso 19 até o verso 21, as obras da carne, ou seja, o que é que a carne na verdade produz. Porque ele está falando até agora teoricamente, falou de carne, mas agora ele então exemplifica. O que é que ele quer dizer com isso? Quando ele fala de carne, ele está falando das manifestações pecaminosas da nossa natureza. Nós temos uma natureza pecaminosa e ela se manifesta. E quando ela se manifesta, ela adquire essa conotação que está aqui nessa lista. A lista pode ser dividida em 4 categorias. Primeira, pecados de natureza sexual. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Paulo está dizendo, eu estou dizendo isso aqui porque eu preciso dizer, mas todo mundo sabe o que é obra da carne. Todo mundo sabe, por exemplo, que prostituição, impureza e lascívia, isso não é de Deus. Isso procede da nossa natureza pecaminosa. As primeiras obras, elas têm a ver com a sexualidade humana. Prostituição, impureza sexual e lascívia, cobiça, o desejo sexual desenfreado no tempo errado, pela pessoa errada e no modo errado. É interessante que, não só aqui, mas nas demais listas de pecados do Novo Testamento, geralmente os pecados da área sexual encabeçam. Eles vêm logo primeiro. E eu creio que a razão é que foi talvez a área mais afetada lá no Jardim do Éden, porque a primeira coisa que Deus fez depois que o primeiro casal caiu foi cobri-los, porque eles tinham vergonha de si mesmos, já apontando para o terrível estrago que o pecado faria na área sexual. Estas coisas são conhecidas, não adianta, não tem justificativa para elas. Prostituição, impureza, lascívia, e a gente pode botar aqui fornicação, adultério, todos os pecados na área sexual. É sobejamente conhecido que isso não procede de Deus e que isso é fruto da nossa natureza caída, por mais que a cultura queira dizer, por mais que a sociedade queira dizer que isso é uma coisa normal, que é natural você viver indo para a cama com seu namorado, ficar com seu namorado, trair sua mulher, trair seu esposo, ficar vendo pornografia, a homossexualidade, a prática da homoafetividade. Por mais que a sociedade queira dizer isso, a Bíblia vai continuar dizendo isso é obra da carne, isso é resultado da natureza decaída do homem, isso é conhecido. O pessoal é que tenta fechar os olhos, tenta fazer de conta que não é, tenta dizer que não é, mas a verdade de Deus permanece e tem esse fundamento. Isso é obra da carne. Elas são conhecidas, todo mundo sabe disso. O que existe é uma sociedade que quer cauterizar a consciência e quer poder praticar essas coisas com a consciência tranquila. Mas enquanto a palavra de Deus prevalecer e a verdade existir, isso aqui tem que ser chamado pelo nome que é. É obra da carne mesmo, prostituição, impureza, lascívia, adultério, fornicação, prática homossexual e bestialismo, enfim, é tanta coisa que a gente nem sabe como vai terminar a lista. A segunda parte da lista é composta de pecados de natureza religiosa, idolatria e feitiçaria. Idolatria é toda aquela religião que elege ou coloca outro Deus que não seja o Deus de Israel revelado em Cristo Jesus. É todo aquele sistema religioso que se curva diante de divindades que foram criadas pela imaginação humana, inventada pelo artifício humano. Paulo aqui se refere, e não faltava referência aqui, às religiões da sua época. No mundo greco-romano havia as religiões de mistério importadas da Frígia, da Mesopotâmia, com rituais secretos. Havia a religião grega oficial baseada nos escritos de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Havia a religião romana oficial, que era o culto do imperador. Havia a religião que vinha do Egito, que incluía a adoração do faraó e todo aquele panteão de animais que eram deificados na mitologia egípcia. O mundo de Paulo, o mundo do Novo Testamento, era um mundo cheio de religiões, era um mundo extremamente religioso. E Paulo diz, isso é idolatria, isso é fruto da carne, porque alguém poderia pensar, mas são pessoas que não conhecem a Deus e na sua sinceridade elas estão querendo chegar a Deus. Toda religião que não é baseada na revelação de Deus em Cristo Jesus é idolatria. Não existe inocente aqui. Não existe religião inocente, de pessoas inocentes que estão querendo fazer o seu melhor para alcançar a Deus. Paulo diz que é obra da carne, a idolatria, a adoração de ídolos e de outros deuses é obra da carne.
É obra da carne. Mesma coisa a feitiçaria, é outro tipo de, ou está associada à idolatria, que geralmente toda religião idólatra, ela se miscui com o oculto, a procura dos poderes que estão por detrás das forças da natureza, do animismo, por exemplo, o panteísmo, tudo isso tem a ver com o ocultismo que Paulo resume aqui com a palavra feitiçaria. É uma palavra muito interessante, a palavra feitiçaria aqui, vem da palavra grega pharmakos, de onde vem a nossa palavra farmácia. Porque o feiticeiro era o cara que mexia com drogas, mexia com poções. Então a feitiçaria envolvia manipulação de coisas, de líquidos, de receitas, com o fim de levar a pessoa a transe. E aqui você tem a razão, a Bíblia não fala contra drogas diretamente, mas fala indiretamente, porque está dentro do termo feitiçaria. Dentro do termo feitiçaria. Então, muito comum na época do apóstolo Paulo, ele diz, é obra da carne. Isso não é coisa do Espírito, não tem como justificar o uso da maconha. É obra da carne mesmo, é coisa de feiticeiro, é poção mágica, vamos dizer assim, né? Para você se sentir melhor, né? Não tem como justificar, é obra da carne. Depois ele fala sobre, a próxima seção dessa lista aí, tem a ver com pecados interpessoais de relacionamento, que eu vou tratar de uma forma só. Ele fala de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. É a categoria que tem mais pecados aqui, não é? Ele fala aqui, são quantos? Inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção e inveja. 8. Da lista, 8 tem a ver com relacionamentos. Então, estas coisas aqui, como inimizades, é obra da carne. Não tem como você justificar, irmão. Não tem. Não, eu sou inimigo dele porque ele me fez mal. Não quero nem falar com ele. Deletei do meu Facebook, bloqueei o cara. Tá. Bom, tem uns cabeça de vento imbecis que a gente tem que bloquear mesmo, não tem jeito. Mas eu quis só dar um exemplo de que você não tem como justificar a inimizade com um irmão em Cristo Jesus, pelo menos, ou com outras pessoas. Sempre a carne está envolvida com isso. Sempre a carne está envolvida, é obra da carne, vem inimizade, porfias, ciúmes, iras, não tem como justificar, é obra da carne. O apóstolo Paulo está claro aqui, dissensões, facções, que divide as pessoas, né, formando grupos, invejas, tudo isso é obra da carne. Por isso que Paulo começou dizendo, é conhecido, não tem como justificar. Não tenta justificar isso aqui, meu irmão, na sua vida, porque é conhecidamente coisa da nossa natureza pecaminosa. As obras da carne são conhecidas. Aquelas de natureza sexual, de natureza religiosa, de natureza interpessoal, e aquelas que têm que ver com minha própria vida, o domínio de mim mesmo, que são os dois últimos, bebedices e glutonarias. A embriaguez, a falta de domínio próprio de pessoas que abusam do álcool ou de qualquer outro tipo de substância. E a glutonaria, que é o abuso da comida mesmo, que a gente às vezes não tem muita coragem de falar a respeito disso aqui, não é? Mas está na lista de obras da carne. Alguns vão dizer, bom, Paulo, bebedice e glutonaria, Paulo tem em mente aqui as orgias que eram comuns no Império Romano. E de fato era mesmo. Na época do apóstolo Paulo, as orgias eram conhecidas, as pessoas passavam semanas bebendo, comendo, tendo relações sexuais, eram farras, verdadeiros bacanais. Aliás, a palavra bacanal vem do deus Baco, né, que era o deus do vinho e que era o patrono desse tipo de coisa que acontecia no Império Romano. Era muito comum esse tipo de coisa lá. Paulo talvez esteja fazendo uma referência a isso, que seja, mas não deixa de ser uma referência para nós também. A questão da beber demais e comer demais também. E Paulo diz, e coisas semelhantes, porque a lista não é exaustiva, por mais intensa que ela seja, ela não é exaustiva. Tem coisas semelhantes a essas. E as pessoas, não adianta tentar diante de Deus justificar esse tipo de comportamento, porque essas obras são conhecidas. Mesmo pessoas que não são cristãs sabem que esse tipo de coisa não pode proceder de Deus. Não procede de Deus. E Paulo adverte, meus irmãos, veja que advertência no final do verso 21. A respeito dessas coisas, eu declaro para vocês agora, como já anteriormente eu preveni, ele se refere ao fato de que quando ele esteve lá na Galácia, pregando o evangelho nas igrejas, ele já tinha falado sobre esse assunto, não? Ele está retornando ao ponto e disse, olha, vocês lembram que eu já preveni vocês a respeito disso. Os que praticam esse tipo de coisa não herdarão o reino de Deus. Quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque está evidente de que ele não foi regenerado.
Está evidente que ele está tentando se justificar por méritos. Está evidente que ele pensa que o caminho da salvação é pela lei. Ele não conheceu a graça, ele não conheceu Jesus Cristo. E o resultado é que estas coisas se manifestam na vida dele e ele não tem poder para controlar isso. Ele pode ter capa de religioso, usar paletó e gravata, usos e costumes, Bíblia embaixo do braço, não perde um culto. Mas é essa a natureza dele. Ele pratica estas coisas, umas em maior escala do que outras, outras mais intensamente do que outras, mas ele vive na prática dessas coisas. Note bem, o crente verdadeiro, eventualmente ele pode cair numa dessas coisas, mas como eu disse, é um pneu em 5.000 quilômetros. O que não é de Deus, ele vive na prática disso. Ele não consegue vencer isso. Mesmo que ele tenha consciência, ele não consegue subjugar isso, mas estas coisas caracterizam a sua vida, prática delas. E aqui está um bom teste que você pode fazer a respeito da sua segurança de salvação ou da sua expectativa e esperança de que após a morte você vai ser recebido por Deus nos céus. Você vive na prática dessas coisas. Eu não estou perguntando se você algum dia não cometeu alguma dessas coisas, mas a minha pergunta é se você é dominado por essas coisas, se estas coisas têm um domínio sobre a sua vida, porque se tiver, então acendeu a luz vermelha, meu irmão. E aí você deve examinar a sua vida e deve prestar atenção, porque os sintomas e os sinais aqui, de acordo com o que Paulo está dizendo, é de que você está naquela categoria de pessoas que vivem na carne, debaixo da lei, e que não herdarão o reino de Deus, não entrarão naquele reino eterno que o Senhor Jesus nos conquistou pela sua morte e ressurreição.